Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Hoje falamos de empreendedorismo das startups e das empresas, dos projetos bem-sucedidos ou fracassados. Para isso, conto hoje, como é habitual, às segundas-feiras com Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e hoje em especial com o engenheiro José Basílio Simões, da ISA. Muito bem-vindos aos dois, especialmente ao engenheiro José Basílio Simões. Rui Leão Martinho, bem-vindo mais uma vez, como sempre, às suas segundas-feiras. Empreendedorismo, comece por si, tem sido uma das palavras mais gastas destes últimos anos, não é? Eu digo, bem gasto ou mal gasta? Está gasto, eu acho que bem gasto com os resultados que começamos a ter desde os últimos anos. Mas de um bocadinho gasto, até porque se utiliza às vezes sem perceber bem o que é. E, portanto, até se pensa que pode ser uma alternativa, veja bem, à questão de haver menos facilidade de arranjar hoje trabalho. Ora, não é nada disso. Empreendedorismo requer exatamente a capacidade de quem quer efetivamente fazer um investimento, ter uma ideia e querer começar com um empreendimento, requer que essas pessoas estejam efetivamente preparadas. E, portanto, em primeiro lugar, ter uma boa ideia bem desenvolvida. Normalmente essa ideia, hoje em dia já chegamos também a uma conclusão que é relativamente aceite, que deve ser desenvolvida o mais possível com as universidades. E em Portugal temos imensos polos de desenvolvimento deste tipo de atividades, quer em Lisboa, quer no Porto, quer no Minho, quer em Aveiro. E, portanto, Portugal tem já uma ligação muito boa relativamente àquilo que podem ser as novas ideias e pô-las em prática. Depois, perceber o que é que deve ser a constituição dessa empresa, com que capitais, que capital próprio é que vamos reunir, depois que tipo de ajudas ou de auxílios é que se possam ter e, com tudo isto, tentar efetivamente o mais possível ficar independente de capital alheio e daquilo que hoje sabemos que é efetivamente mais difícil, mais caro, mas também mais perigoso, que é o crédito, e nomeadamente o crédito bancário. As empresas em Portugal, nos últimos anos, que têm surgido dentro daquilo que nós consideramos o empreendedorismo em termos muito genéricos, muitas delas têm o seu caminho cheio já de sucesso, para além de Portugal, como é evidente, noutros mercados, em muitos mercados. Aqui, por exemplo, hoje o engenheiro José Basílio falar-lhe da ISA e do que é exatamente o corporizar de todas estas ideias de um projeto bem-sucedido. Temos também casos que falharam e o interessante, aliás, a Eduardo interviu muito bem no seu início, o interessante é também analisarmos não só os casos que correm bem, mas quando correm mal, porque é que correm mal? O que é que efetivamente estava na gênese da ideia ou da maneira como se organizou e se montou para que depois não se tenha um sucesso? Não é um hábito muito português, não é? Não é nada português. Não. Nós costumamos ver isso exatamente, por exemplo, nos Estados Unidos, em que as pessoas têm falhanços e depois voltam com novos projetos e têm um grande sucesso. E a vida é feita exatamente de alguns altos e de alguns baixos e deve-se ter exatamente a ideia de que nem tudo corre bem. E, portanto, quando não corre bem, o que precisamos é de analisar, tirar as devidas ilações e conclusões para quando formos para outra iniciativa, as coisas correrem melhor. E porquê é que isso não acontece em Portugal? Não temos essa cultura de... É uma cultura, é uma educação. Ou... É uma educação que eu penso que em Portugal não é feita. Também não é feita no sentido só do sucesso. Por exemplo, a característica daquelas civilizações como a japonesa é muito preparada para o sucesso. Por exemplo, os japoneses são desde pequeninos preparados para serem muito bons, para serem os melhores e vê que depois há grandes problemas quando efetivamente os seres humanos que são formados de determinado tipo de características que às vezes não podem sempre conjugar esse absoluto sucesso, dão efetivamente problemas para esse tipo de pessoas que não atingem esse determinado êxito. Em Portugal, eu acho que, efetivamente, o falhar, e sendo uma coisa tão normal, porque todos os dias nós falhamos nos nossos objetivos. Desde manhã, quando saímos de casa, até voltarmos a casa, há uma série de coisas no dia que queríamos ter feito e que não fizemos. Claro. Se transplantarmos isto depois para os projetos empresariais, é evidente que há uns que têm grande sucesso, há uns que morrem pelo caminho, há uns que têm uma explicação imediatamente perceptível porque é que se falhou, há aqueles que é preciso analisar mais profundamente e perceber se foi a conjuntura, se houve alguma falha que até não foi prevista quando se esteve a fazer o projeto, quando se esteve a montar a empresa, mas efetivamente é uma questão de cultura e de educação que a pouco e pouco eu penso que tem que ser suplantada, porque isto, digamos, é a vida. Nós somos feitos de
coisas boas, de coisas más, e temos ao longo da nossa vida coisas que correm muito bem e coisas que correm mal, e devemos assumir que, efetivamente, de toda essa súmula, o que é preciso é que depois o saldo seja positivo no final e que não estejamos nunca, digamos que, a prejudicar ninguém, nem com os nossos sucessos, nem com os nossos êxitos, nem com os nossos fracassos. Até porque os fracassos muitas vezes são necessários precisamente para conseguir ter sucesso, não é? Exatamente. Às vezes são pré-condição. Engenheiro José Basílio Simões, a ISA é seguramente um caso de sucesso, com certeza que também terá tido pontos em que se calhar faria de forma diferente. Explique-nos melhor, para todos percebermos agora de início, o que é que faz esta empresa. Sim, muito bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui. O que é que faz a ISA? A ISA faz telemetria, portanto faz sistemas de medição à distância e controlo à distância. E aplica estes sistemas a diversas áreas, portanto, a diversos verticais, como nós dizemos, segmentos do mercado, desde a monitorização da qualidade do ar ou da qualidade das águas, até soluções de monitorização do consumo de gás e dos volumes de gás que existem em tanques e para que as petrolíferas possam otimizar as rotas de distribuição, até uma linha nova de produtos que nós lançámos nos últimos 2, 3 anos, que tem a ver com a monitorização dos consumos de energia em edifícios e em casas, com o objetivo de ajudar as pessoas, portanto, os donos dos edifícios ou as pessoas em suas casas, a poderem reduzir esses consumos e, portanto, no final do dia, serem mais eficientes no consumo da energia e poderem escolher quais é que são os melhores fornecedores, poderem, sem perder o conforto, conseguir, pelo contrário, até aumentar a qualidade de vida e reduzir a sua fatura no final do mês. Isso é ideal neste momento e para qualquer pessoa. Sim, sem dúvida. Portanto, nestas alturas em que temos de apertar mais o cinto e nestas alturas de crise em que todos procuram formas de reduzir os seus gastos, é uma medida muito importante, porque de facto são desperdícios que existem e que podem ser combatidos e que, portanto, tornam-nos mais eficientes. Ao mesmo tempo, também para a economia nacional é positivo, porque podemos introduzir tecnologia nacional que vai substituir, no fundo, um dispêndio, seja de água, seja de energia, e que vai, portanto, otimizar todos esses processos e ajudar a desenvolver a economia nacional para que depois essas soluções também possam ser exportadas e possam contribuir, assim, com mais impostos e, portanto, com riqueza para o nosso país. Há quanto tempo é que nasceu a ISA? A ISA já nasceu, vai fazer 24 anos, portanto, já é uma empresa, nasceu em Coimbra, há pouco. A Coimbra é também no centro do país. Exatamente, e é também uma das universidades de onde saem bons projetos. Aliás, temos em Coimbra o Instituto Pedro Nunes, que foi durante já vários anos reconhecido como o melhor do mundo em termos de transferência de tecnologia entre a universidade e as empresas. A ISA, curiosamente, até nasceu antes do Instituto Pedro Nunes, mas, portanto, estamos em Coimbra desde o início, embora depois tenhamos também escritórios em vários outros países, portanto, em Espanha, em França, na Alemanha, estamos também agora com atividades nos Estados Unidos e no Brasil. E como é que se somou este sucesso que hoje resulta desta empresa ao longo destes 24 anos? No fundo, tem que haver uma perseverança muito grande, não é? E nós sempre quisemos manter o nosso foco em termos de desenvolvermos produto e desenvolvermos estas tecnologias de comunicação à distância. Elas foram evoluindo e os produtos foram evoluindo também à medida que a tecnologia foi evoluindo. Ao início não havia comunicações móveis, por exemplo, portanto, e hoje em dia isso é possível e, portanto, isso facilita que nós tenhamos dispositivos que comunicam uns com os outros. Portanto, hoje fala-se muito de internet das coisas. Portanto, há uns anos os computadores não estavam ligados à internet, hoje estão. Hoje temos tudo que é telemóvel, que é computador, que é o nosso carro ligado à internet. O que vai acontecer é que progressivamente todas as coisas, enfim, vai haver dispositivos desde medidores de consumos de energia ou de temperatura ou da qualidade do ar, que estão também eles próprios ligados à internet e que nos permite medir esses vários parâmetros. E, portanto, eu medindo posso controlar e posso otimizar. Portanto, nós fomos aplicando essas tecnologias a diversas áreas. Houve uma oportunidade, portanto, no final da década de 90, pediram-nos para desenvolver uma solução para monitorização do consumo de gás em tanques. Portanto,
tanques de GPL. Não existia no mundo uma solução desse género, portanto, nós fomos os primeiros a desenvolver, porque houve uma necessidade, portanto, enfim, houve aqui um cliente que, até aqui da zona da Grande Lisboa, a Vigal, que tinha essa necessidade, portanto, normalmente são as empresas mais pequenas que são mais inovadoras, e aqui também foi, portanto, era um pequeno distribuidor de gás que, no fundo, queria evitar que os seus clientes tivessem rupturas de abastecimento e queria otimizar as suas rotas de distribuição para reduzir a frota de caminhões que está a abastecer os tanques. Portanto, nós desenvolvemos essa solução, instalámos aqui, depois fomos apresentar a outras petrolíferas, portanto, fomos apresentar à Repsol, à BP, à Shell, que felizmente são empresas que estão presentes por muitos países, por esse mundo fora. Portanto, com o exemplo que fizemos aqui em Portugal, depois fizemos em Espanha, fizemos em França. No ano 2000 ganhámos um concurso importante em França. Foi o primeiro concurso, o primeiro projeto de grande dimensão em termos da telemetria do GPL. E assim tornámos-nos pioneiros e líderes neste nicho de mercado. Um pontapé não direi de saída, mas para um mercado maior e para foi o início da internacionalização. Lançar a empresa no mundo, sim, não é? Sim. Uma empresa como nós, e que investe muito fortemente em inovação, portanto, no desenvolvimento dos seus próprios produtos, não pode sobreviver só com o mercado nacional, é impossível. Não é? Portanto, temos que conseguir vender para o mundo inteiro. E esses primeiros negócios que nós fizemos ali perto do ano 2000, a nível internacional, portanto, abriu-nos as portas do mundo, efetivamente, e permitiu-nos começar a exportar, começar a vender em maiores quantidades e, portanto, conseguir ter as receitas suficientes para continuar a inovar no produto e continuar a desenvolver o produto. Rui Leo Martinho, dizia agora o engenheiro José Basílio Simões que normalmente as pequenas e médias empresas acabam por ser as mais inovadoras. Isto prova que, se calhar, a inovação às vezes surge de uma necessidade. Eu penso que é um exemplo exatamente do que estava a falar o engenheiro José Basílio, que é a necessidade acaba por ditar a quase urgência de descobrir um método novo, uma maneira nova, uma coisa inovadora, uma coisa diferente. E isso sucede muitas vezes. E é por isso também esta ênfase de que muitas vezes são as médias empresas que acabam por ter necessidades que não estão satisfeitas, não encontram a capacidade de responder àquilo que necessitam e acabam por investir. E por falar hoje, que é muito interessante isto, com as universidades e com os polos das universidades, nomeadamente as que têm características mais técnicas, mais tecnológicas, para tentar arranjar uma solução. De qualquer maneira, nós também temos depois inovação nas chamadas grandes empresas, as multinacionais, a outro nível, que são aquelas também que inovam permanentemente, até em termos de competitividade e de concorrência com os seus rivais e pares. Agora, em Portugal é muito interessante que isto tem vindo exatamente no caminho de serem mais médias empresas que tenham desenvolvido e que tenham procurado soluções e que depois as lançam no mercado. Evidentemente, começam por lançar em Portugal, e é bom, mas este mercado é muito estreito e, portanto, nós temos que encontrar, neste mundo todo global, que a globalização permitiu, temos que encontrar outros caminhos. E aí é que é curioso ver que todo este tipo de empresas, que efetivamente conseguiu primeiro em Portugal ter uma ideia inovadora, desenvolvê-la, montar a empresa, arranjar os capitalistas / trabalhadores certos e o desenvolvimento do negócio aqui, depois foram para além fronteiras. A Europa é um caminho, mas depois, hoje já temos estas empresas de outros sítios, no Extremo Oriente, no Médio Oriente, mesmo em África, imprimindo às vezes em países onde a inovação é altamente, digamos, bem recebida, porque tem imensas necessidades e tem imensas respostas que não conseguem de maneira nenhuma solucionar, e ouvir uma empresa com uma solução, por exemplo, destas de telemetria, de medições de determinado tipo de consumos, de gastos, etc., é muito importante. E, portanto, as empresas portuguesas efetivamente encontraram um mundo que vai para além da União Europeia, que é já este mundo global. Estão em concorrência com as dos outros países, porque é evidente que quando falamos em empreendedorismo aqui, também temos empreendedorismo nos outros países, e há países onde ele praticamente até faz parte quase do ADN dos seus habitantes. Os Estados Unidos, a Inglaterra, são países onde isto sempre existiu, sempre foram inovadores, sempre foram empreendedores, e têm também, além disso, o caso é dos Estados Unidos, um mercado interno enorme, e, portanto,
às vezes há empresas que nós não conhecemos fora dos Estados Unidos, mas que lá são verdadeiros potentados, porque se espalham por aqueles Estados todos. Ora, nós em Portugal estamos exatamente na parte contrária. País pequeno, país estreito, mas país muito aberto ao mesmo tempo. E, portanto, à medida que vamos tendo aqui a capacidade de ter uma boa ideia e uma boa organização depois que a monta e que a lança, o melhor depois é abrir-nos para o mundo e, como vê, até com prémios internacionais, que é uma coisa que eu acho que também é muito, muito recompensadora do esforço que depois os portugueses aqui fazem para efetivamente encontrar um caminho e serem bons empreendedores. No caso da ISA, cresceu em Portugal, foi para o mundo, mas existem hoje em dia muitas empresas na área tecnológica que crescem já no mercado internacional. Sim. E muitas vezes não necessariamente no mercado português e fazem este caminho inverso. Também fazem o caminho inverso, eu acho que sim. Isso pode ser mais perigoso ou não? Não, eu acho que também é interessante, são aquelas que às vezes vão a mercados mais exigentes, acabam por lançar desses mercados determinado tipo de novos produtos e depois, com o sucesso que aí obtêm, vêm então para um mercado mais pequeno, que é o mercado, digamos, natural deles, mas onde efetivamente, se calhar, vindo de fora, às vezes é mais fácil entrar. Porque eu acho que será mais difícil, o engenheiro dirá, ir daqui como português e levar estas ideias para mercados muito mais exigentes e até eles próprios considerando-se mais evoluídos. O caso até da França, por exemplo. É verdade? Não, é verdade. Aliás, nós tivemos, a nossa história mostra isso, nós fizemos esse primeiro projeto cá em Portugal, é verdade, com um pequeno cliente. Mas depois conquistámos grandes petrolíferas lá fora, a Repsol em Espanha, a BP em vários países, a Shell em França. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi ali em 99, 2000, 2001. Só em 2004 ou 2005 é que nós conseguimos conquistar a Galp aqui em Portugal. Foi a última. Foi a última das petrolíferas, no fundo, que estavam cá em Portugal. Acha que hoje é mais fácil, quando uma empresa quer ir para um mercado internacional, do que era, por exemplo, nessa altura? Sim, acho que hoje vivemos num mundo mais aberto e com as facilidades de comunicação que temos, que torna isso mais fácil. Mas, efetivamente, nós tivemos que primeiro ir vencer lá fora antes de depois sermos capazes de fazer conquistar aqui os grandes aqui dentro. Quando agora lançámos esta nova vertente de produtos, da eficiência energética, nos edifícios, por exemplo, optámos por fazer primeiro em Portugal. E eu confesso que 3 anos depois, não sei se foi a decisão certa, porque nós fizemos alguns primeiros projetos aqui com sucesso, para demonstrar que é possível realmente reduzir consideravelmente, cerca de 20% os consumos de energia nos edifícios e com isso ter um payback bastante curto, menos do que 2 anos, para este tipo de tecnologias. Mas a verdade é que também, fruto de toda a situação que se vive no país, não temos conseguido aqui no país convencer as pessoas a fazer esse pequeno investimento que tem um retorno rápido. Portanto, hoje estamos já a apresentar estas soluções lá fora, no Brasil, no Médio Oriente, em Espanha, em Inglaterra, em França. E se calhar foram aqui 2 anos que nós perdemos, porque desta vez pensámos, vamos desta vez primeiro fazer em Portugal e depois fazer lá fora. E efetivamente é o problema que temos neste país, não é? Que é um país pequeno, com um mercado pequeno, em que depois as pessoas estão preocupadas numa altura destas com outras coisas e acabam por não facilitar que inovações que nascem cá dentro possam também crescer um pouco mais cá dentro. Mas se tivesse ido para fora e se tivesse tido sucesso mais rápido, acha que o sucesso cá dentro teria sido também mais rápido e mais bem conseguido? Ou seja, nós damos mais valor e muitas empresas existem em Portugal que fizeram esse percurso propositadamente, não é? Sim. Foram para fora, tiveram sucesso e só depois vieram para o mercado nacional, que acabou por lhes dar mais valor do que se começassem no mercado nacional. Falta-nos aqui esta cultura de empreendedorismo que tem os Estados Unidos, como falava o Rui Martinho, e que nós ainda não conseguimos ter, não é? É mesmo uma questão cultural também. Sim, é cultural, sem dúvida. Continua, eu acho que aos poucos isso tem melhorado, mas continua a haver um pouco esse estigma, não é? Enfim, produtos alemães são bons, produtos americanos são bons, produtos japoneses são bons. E eu costumo dizer isto muitas vezes, quer dizer, não precisamos de ser aqui protecionistas, portanto, e não estamos num mercado protecionista, mas poderia haver determinadas regras, por exemplo, obrigar quer o Estado, quer as grandes empresas a uma fatia do seu orçamento de compras ter que ser utilizado em pequenas e médias empresas.
em soluções de pequenas e médias empresas. Ora, se tiverem que fazer compras a pequenas e médias empresas, automaticamente estão a beneficiar de alguma forma as empresas nacionais. Porque uma pequena empresa alemã ou americana não consegue chegar aqui. Tem custos de contexto, tem custos de logística, tem custos de não estar presente no mercado que faz com que não possam competir nesse tipo de concursos. E, portanto, isso seria uma forma de privilegiar, efetivamente, as tecnológicas portuguesas, portanto, e as pequenas e médias empresas portuguesas, e que depois os projetos que façam aqui servem de montra para projetos depois lá fora. Portanto, isso era o melhor que eu, muitas vezes digo, o melhor que poderiam fazer por nós aqui assim, era que pudessem convidar os seus congéneres internacionais a virem ver os projetos que nós fizemos aqui. Portanto, e que, no fundo, as grandes empresas nacionais ou o Estado sirva de montra tecnológica para produtos nacionais. Há pouco falou do Instituto Pedro Nunes. Não sei se alguma vez a ISA já foi buscar estes recém-licenciados ou se associou a algumas destas startups que surgem. Já aconteceu, não é? Sim, já aconteceu. Nós temos algumas participadas em determinados nichos de mercado que nasceram no Instituto Pedro Nunes ou que estiveram incubadas 2-3 anos no Instituto Pedro Nunes. Portanto, voltando àquilo que falávamos antes, efetivamente a inovação é mais fácil de acontecer e as fases iniciais de validação do conceito, de validação do mercado, conseguem-se mais facilmente fazer numa empresa mais pequena do que numa empresa média, mesmo como a ISA, porque começamos, enfim, uma startup está preparada e o objetivo de uma startup é validar um determinado modelo de negócio. Até provar que ele funciona, é provar que consegue conquistar alguns clientes. Depois, uma empresa, para crescer, tem que ter os seus processos de qualidade, tem que otimizar a produção, portanto, tem outro tipo de preocupações e tem que otimizar todo esse processo, o que acaba por tornar mais difícil que alguma inovação consiga vencer, porque é necessário aprovar os projetos, é necessário ter todos os procedimentos de compras, etc. Portanto, nós estamos sempre atentos a esses projetos de inovação, portanto, que aparecem nos concursos de empreendedorismo, que aparecem nessas incubadoras tecnológicas, para que, se fizerem sentido, podermos colaborar com elas e um dia poder torná-las também participadas da ISA e poder ajudá-las a crescer connosco. Essa parceria, essa associação é benéfica para os dois lados? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, vamos partilhar a nossa experiência, vamos partilhar os nossos contactos e o network internacional e, por outro lado, vamos beneficiar da inovação que essas empresas fazem. Portanto, isto estimula o ecossistema de empreendedorismo e, portanto, tem que ser assim, de facto. Eu costumo dizer, estas questões do empreendedorismo não se resolvem de um ano para o outro. Portanto, isto é uma questão geracional, é uma questão que vai levar décadas a alterar e a ter o seu efeito. Mas nós temos que ver isto, não é? Temos que ter empresários de sucesso que vendem as suas empresas e que depois investem noutras empresas mais pequenas. Temos que ter casos que falharam, mas que depois voltam a tentar e que depois são bem-sucedidos, para que as pessoas possam também aprender com aquilo que são os erros dos outros, não é? Portanto, criar essa cultura de maior partilha e de maior colaboração entre todos. Portanto, isso vê-se noutros ecossistemas de empreendedorismo de sucesso e falta aqui, não é? E é uma coisa que de facto precisa de muitos anos para começar a acontecer. Rui Leão Martinho, as startups são uma boa possibilidade de começar a crescer num mercado enquanto empresa? São uma boa hipótese e, efetivamente, tal como agora aqui se assinalou, é uma hipótese que deve ser acarinhada, deve ser estimulada, mas que leva o seu caminho com algum tempo. Não temos agora, digamos, uma vaga de startups que vão modificar a economia de uma maneira muito, digamos, imediata e que se vê os resultados logo a seguir daquele exercício. Temos aquele problema que falava há pouco da dimensão, não é? Temos a dimensão. Temos o Facebook, temos o WhatsApp, mas isso fica para os Estados Unidos. Exatamente, mas esses casos que nós até normalmente, quando estamos a falar de empreendedorismo ou quando estamos a dar aulas, gostamos de falar do Google, da Ryanair, etc., são bons como exemplos, mas depois há os outros casos mais pequenos e são exatamente esses startups que eu me estava a referir. Agora, Portugal,
já com esta, digamos, dimensão que tem hoje, de novas empresas assentes numa ideia inovadora, já é muito diferente do Portugal, por exemplo, dos anos 80 ou do princípio dos anos 90 do século passado. Já estamos noutro patamar e já estamos a procurar diferenciar para depois abrir caminho e poder ter acesso ao tal mercado global. E, portanto, isso é positivo. Claro que isto tem a ver com formação. E, por exemplo, quando outro dia se falava, e foi até muitas vezes, digamos, quase que ridicularizado depois, em que desde pequeno se deve ter a ideia do que é ser empreendedor e do que é o empreendedorismo. Isto não põe em causa que se continue a falar bem a nossa língua, que se continue a aprender matemática ou física, ou que se aprenda filosofia, mas pode ser um complemento. E realmente se despertar das crianças, logo em pequenas, essa ideia de ter a iniciativa, de serem empreendedores, isso modifica a atitude para quando chegam depois àquela fase já de estudos universitários, já de estarem em determinadas escolas superiores, e nomeadamente naquelas, como eu disse, que têm características mais técnicas, mais tecnológicas, pode imediatamente ter a preparação mínima para, mediante uma ideia, mediante a tal inovadora ideia sobre um determinado produto, sobre um determinado sistema, sobre uma determinada capacidade de fazer de outra maneira, com essa ideia depois montar uma empresa. E, portanto, eu penso que nós, com o tempo, vamos conseguir ter essas startups em número suficiente para marcarem efetivamente a atividade produtiva em Portugal, mas penso que é um caminho que vamos fazer agora, até, eu diria, para aí daqui a 15, 20 anos. É um período de uma geração e tem que ser cultivado. Nós temos que manter estes polos das universidades, daquelas que já existem, tentar que elas sejam todas ainda melhor do que já são e, se possível, também despertar noutras universidades que ainda não têm, digamos que esta vertente, a possibilidade de preparar e de abrir o caminho aos seus alunos para depois, quando saírem, terem no mercado de trabalho duas opções, que é o mercado de trabalho como ele está, trabalhar por conta de outrem para terceiros, ou termos uma nova ideia, que é, nós temos uma ideia, nós vamos aproveitá-la e vamos montar sozinhos, com partners, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com formações diversas, vamos formar uma empresa para lançar este ou aquele produto, esta ou aquela nova ideia sobre determinado tipo de produto, determinado tipo de indústria. E, portanto, com tudo isso, eu penso que é uma questão de tempo, mas as startups, se calhar daqui a 15 anos, 20 anos, vão ser em número relativamente importante e aquelas que já estão no mercado estão já depois relativamente bem colocadas para ser uma nova via de desenvolvimento em Portugal. É importante que este empreendedorismo se comece a ensinar na escola. Eu penso que sim. A ideia do que é ter uma ideia, ser empreendedor e depois o que é também uma empresa. A ideia da empresa, por exemplo, é introduzida nas pessoas que estudaram como eu, é introduzida muito tarde. Nós chegamos a fazer uma opção por ideias, por exemplo, de um curso de economia, sem perceber, efetivamente, o que é uma empresa, o que é que são empresas e como é que as empresas têm tanta diversidade, das grandes, das pequenas, das médias, agora às microempresas. E, portanto, eu acho que hoje em dia devemos preparar logo os mais pequenos, todos aqueles que iniciam o percurso escolar, para este tipo de ideias. Não é preciso imprimir-lhes uma ideia que às vezes pensam de que eles não é questão de ser patrão, mas é que nós vivemos numa economia de mercado que hoje em dia é estendida praticamente a todo o mundo. Repare, são muito poucas as exceções dos países que não querem ou não aceitam ou não praticam, mesmo dizendo que não são, a economia de mercado. E, portanto, nesta economia em que estamos, é bom que as novas gerações sejam preparadas para escolherem também o seu caminho, que pode passar, efetivamente, por serem empreendedores eles próprios. Vamos já continuar com esta conversa. Seguimos agora para um curto intervalo. Até já.